Olá, meus queridos, estamos de volta. Tenho certeza que você só pausou, pegou um cafezinho e voltou para a gente continuar o nosso estudo aqui dos crimes da parte especial. Portanto, gente, na nossa aula de agora, nós vamos estudar o artigo 159, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Veja, na extorsão mediante sequestro, o raciocínio da extorsão, que é a questão da colaboração da vítima, ele ainda se mantém aqui. Aliás, não colaboração da vítima, a palavra colaboração, ela se mantém aqui no crime de extorsão mediante sequestro. Mas veja, o diferencial desse crime para o crime de extorsão é que no 159 não é a vítima quem efetivamente vai colaborar para a obtenção da vantagem indevida. Por quê? Porque no crime de extorsão mediante sequestro, a vítima, na verdade, ela é o preço do pagamento do resgate. Então, veja que não há como a vítima colaborar na medida em que ela vai estar em um cativeiro. Diferente, por exemplo, do sequestro relâmpago, do 158, parágrafo 3º, em que a vítima ela tem a liberdade restringida e é ela mesma quem colabora para a obtenção da vantagem econômica indevida, na extorsão mediante sequestro, embora a essência, que é a colaboração, permaneça existente, não é a vítima quem vai efetivamente colaborar nesse crime, mas sim terceiras pessoas. Então, veja que aqui, no crime de extorsão mediante sequestro, nós trabalhamos também com uma complexidade de bens jurídicos tutelados, na medida em que nós vamos ter patrimônio associado também à liberdade individual da vítima, que pode, na pior das hipóteses, ter a sua vida violada. Então, veja que o tipo penal ele se preocupa com liberdade individual, com patrimônio, integridade física e morte. Ok? Então, são vários bens jurídicos tutelados, aglutinados dentro de um mesmo tipo penal. E aí, veja, aquelas considerações que nós fizemos com relação ao crime formal, crime comum, crime unissubjetivo, crime plurissubsistente, com relação ao crime de extorsão, igualmente serão aplicadas aqui no crime de extorsão mediante sequestro. Por quê? Ora, porque a essencialidade do crime de extorsão mediante sequestro é o crime de extorsão. Então, veja aqui, por exemplo, o legislador ele poderia muito bem, ao invés de ter criado o tipo penal extorsão mediante sequestro, ele poderia muito bem, ao longo de um dos parágrafos do artigo 158, ter ali inserido essa modalidade. Mas, nesse caso específico, ele achou por bem colocar em um tipo penal diferente, ok? Mas veja que, essencialmente, estamos tratando de mesmo tipo penal. O fator colaboração ainda assim é imprescindível para a obtenção da vantagem. E aí, veja que aqui no slide eu simplesmente repliquei o que nós vimos no crime passado, as mesmas considerações que nós utilizamos para diferenciar o roubo da extorsão. Igualmente, vamos utilizar aqui para diferenciar extorsão mediante sequestro de roubo, ok? E aí, veja que, diferentemente do que nós estudamos no finalzinho da aula passada, aqui a extorsão mediante sequestro, pouco importa se qualificada ou não, ela é crime hediondo. Então, veja, ao contrário da extorsão do 157, ou aliás, do 158, me perdoem, que somente é hedionda quando resultar lesão grave ou morte, aqui na extorsão mediante sequestro, qualquer variável é considerada crime hediondo. Então, veja
com relação àquela controvérsia que nós vimos na aula passada, que embora o sequestro relâmpago, ou seja, o artigo 158, parágrafo 3º, ele tenha penas cominadas que são da extorsão mediante sequestro, artigo 159, parágrafo 2º e 3º, nas suas formas qualificadas, embora se cuide de mesma pena cominada, o sequestro relâmpago do 158, parágrafo 3º, ele não pode ser considerado crime hediondo. Por quê? Ora, porque a Lei 8.072/90 não prevê de forma expressa, de modo que nós não podemos realizar analogia em mala partem, analogia para prejudicar o réu, ok? Então, veja que nós temos, portanto, extorsão do 158, hediondo, apenas quando da extorsão resulta a morte ou lesão grave, que é o 158, parágrafo 2º, e veja, na extorsão mediante sequestro, qualquer uma das suas variáveis é considerado crime hediondo, ok? E aí, veja, nós não temos simplesmente uma privação da liberdade de locomoção, mas também a pessoa que paga o resgate, ela vivencia, né, a situação de vítima do crime. Então, portanto, não apenas a pessoa ela é privada de locomoção, além disso também há uma ofensa ao bem jurídico patrimônio. Assim como na extorsão, também pode ser sujeito passivo a pessoa jurídica que paga o resgate e, consequentemente, é atingida em seu patrimônio. Ou seja, na extorsão e na extorsão mediante sequestro, nós podemos ter uma vítima sobre quem recai a conduta do constrangimento, e nós podemos ter uma outra vítima, que é aquela quem vai efetivamente realizar o pagamento, colaborar com a vantagem indevida obtida, né? Então, se eu extorsiono uma pessoa física ou sequestro essa pessoa física para que eu obtenha uma vantagem indevida da empresa, veja, nós temos a vítima empresa, na medida em que é seu patrimônio o bem jurídico violado, e temos também a vítima, a pessoa física, sob quem recai a conduta do constrangimento, ok? Seja o constrangimento do 158, seja o sequestro propriamente dito, na essência do artigo 159, ok? Agora, coisa que tem caído bastante em prova, animal. Animal pode ser sequestrado com a finalidade de obtenção de vantagem? Na verdade, nós não vamos poder caracterizar como extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque no crime de extorsão mediante sequestro, nós temos lá a palavra pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai ver a redação do 159. Você que está aí acompanhando em casa com o Vadimeco aberto, você agora pode constatar que na elementar do 159, nós temos a alusão à palavra pessoa. Dessa forma, animal, obviamente, não vai poder figurar como vítima. No entanto, nesse caso, aquela pessoa que eventualmente pegou o animal e exigiu um resgate para devolução, ela vai ser responsabilizada pelo artigo 158, que é o crime de extorsão, porque houve um constrangimento mediante emprego da ameaça. Provavelmente, ameaça de morte desse animal, caso o dinheiro não seja pago, ok? Então, veja aqui. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o crime de extorsão, tá? Agora, um detalhe que passa desapercebido por muitos candidatos é que, veja, na extorsão mediante sequestro, nós não temos alusão à vantagem indevida e econômica. Veja, o nosso verbo da extorsão mediante sequestro é qualquer, sequestrar, claro. E aí, veja,
com a finalidade de obter qualquer tipo de vantagem, como condição ou preço do resgate. Então, veja, na extorsão do 158, na literalidade do caput, nós temos lá vantagem econômica indevida, enquanto que no artigo 159, que cuida da extorsão mediante sequestro, nós temos qualquer vantagem. Então, isso geralmente é cobrado nas provas de primeira fase, tá? Então, veja que na extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade de pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer tipo de vantagem. Então, muita atenção para essa diferença, tá? E aí, veja, com relação, só para ficar claro, a questão do sequestro de animal em que se exige o resgate, nós essencialmente estamos no 58, porque o dono do animal, que é esse alguém, ele é constrangido a fazer algo, ou seja, a entregar um dinheiro, porque, caso contrário, o cachorro dele vai ser extraviado, vai ser morto. Então, veja que perfeitamente, nessa narrativa, você consegue extrair a incidência do crime de extorsão, tá? E aí, veja, também, como nós já conversamos, aqui eu só trouxe nos slides para você, no slide para você, que se cuida de um crime formal. Então, basta haver a privação da liberdade, efetivamente, já se tem a consumação do crime. Então, trata-se de crime formal, também chamado de crime de resultado cortado ou de consumação antecipada. Ok? Então, veja que as mesmas considerações que nós fizemos com relação ao crime de extorsão também igualmente são mantidas aqui no crime de extorsão mediante sequestro. Ok? E aí, veja, pessoal, no parágrafo 1º, nós temos as formas qualificadas. Portanto, se o sequestro ele dura mais de 24 horas, se o sequestrado ele é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, nós vamos ter uma pena de 12 a 20 anos. Veja, essa nomenclatura bando ou quadrilha não existe mais no tipo penal, tá? Na verdade, bando ou quadrilha agora é denominado de associação criminosa, previsto lá no artigo 288 do Código Penal. Na verdade, o artigo 288, ele se mantém. O que nós tivemos foi uma modificação na nomenclatura do tipo penal incriminador. O que antes era bando ou quadrilha, agora é denominado de associação criminosa, ok? Mas veja, na oportunidade em que a lei alterou a nomenclatura no 288, ela se esqueceu de alterar aqui também no artigo 159, parágrafo 1º, ok? E aí, veja, pessoal, se do sequestro resultar lesão corporal de natureza grave, nós temos uma pena de reclusão de 16 a 20 anos. E veja, se resultar a morte, nós temos uma reclusão de 24 a 30 anos. Agora, veja, pessoal, lembrando, portanto, se do sequestro relâmpago, que é o 158, parágrafo 3º, resultar lesão grave ou morte, nós vamos aplicar as penas do 159, ou parágrafo 2º, ou parágrafo 3º, ok? E aí, veja, embora o 158, parágrafo 3º, seja um tipo penal remetido, esse artigo, com esse parágrafo, eles não são
considerados crimes hediondos. Qual é a diferença, portanto, entre o vulgarmente denominado sequestro relâmpago e o crime de extorsão mediante sequestro? Simples. No sequestro relâmpago, a privação da liberdade, ela é momentânea, somente pelo tempo que se fizer necessário para a própria vítima colaborar com a obtenção da vantagem. Então, lá naquela oportunidade, logo que a vítima colabora, ela é colocada em liberdade. Na extorsão mediante sequestro, não. Na extorsão mediante sequestro, a vítima ela funciona como um objeto de pagamento do resgate. Então, em regra, não é ela quem colabora para a obtenção dessa vantagem. São terceiras. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar mais uma isolada da professora Laila, a nossa querida professora Laila, especialista em direito penal, processo penal, e ela gravou com a gente um módulo bem específico, que são os crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra o patrimônio, roubo, furto, né, extorsão e assim por diante. Ela bate crime a crime nas suas videoaulas, de crime a crime nesse curso, nessa isolada professora Laila, acesso durante 30 dias aí, e investimento aí, você tem um investimento aí de R$20 aí, e você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.